A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado deve 450 milhões de reais de restos a pagar acumulados desde 2015. 300 milhões são de despesas que devem ser quitadas com urgência. A informação foi confirmada durante a audiência da Comissão de Ciência e Tecnologia, presidida pelo deputado Valdec Carneiro. A FAPERJ é a segunda principal agência estadual de fomento à pesquisa básica e tecnológica do país. Mas, segundo o presidente da fundação, é fundamental que o governo repasse pelo menos a parcela de 100 milhões de reais pendentes do orçamento. Os réis a pagar, obviamente, são projetos que foram contratados desde 2015 e que não foram pagos. E alguns deles são programas que duram 4, 5 anos. Então, por isso que fizemos esse planejamento, podendo parcelar. Você não tem como fazer a agência funcionar totalmente, a pleno vapor, com um novo orçamento, com novos programas, e programas anteriores, que muitos deles em parceria, por exemplo, com o governo federal, como o programa de núcleo de excelência, como o programa dos institutos nacionais, sem cumprir esses pagamentos. A subsecretária de Ensino Superior, Pesquisa e Inovação, Maria Isabel de Castro Souza, que preferiu não dar entrevista, disse que o governo não tem condições de pagar o valor total da dívida, que é de 300 milhões de reais, mas que 100 milhões de reais serão pagos ainda este ano. O presidente da FAPERJ também falou sobre os desafios da Fundação para 2019, como estimular o fortalecimento em redes de pesquisa, fortalecer a criação de startups, parques tecnológicos e núcleos de inovação e tecnologia nas instituições de ensino de pesquisa e que é fundamental a liberação planejada dos recursos da lei orçamentária deste ano. É importante ter esse planejamento porque a gente cobre, desde a pesquisa, desde a formação científica de alunos de iniciação científica, bolsas de mestrado e doutorado, bolsas de pós-doc, o fomento dos laboratórios do custeio, que também foi muito falado aqui. A gente não pode deixar os laboratórios pararem e a gente tem que buscar, eu já mencionei a parceria com o governo privado, mas buscar parceria com outros entes, como especialmente com as instituições federais, como o CNPq, FINEP, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. O deputado Valdec Carneiro, presidente da comissão, disse que o grupo vai acompanhar de perto a situação da FAPERJ e que vai cobrar das secretarias de Ciência e Tecnologia e da Fazenda a execução correta dos recursos aprovados para 2019. É preciso que a gente cobre não só desta secretaria, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas da Secretaria de Fazenda, o processo de execução orçamentária, ou seja, o cronograma de desembolso financeiro, porque qual é o nosso temor? A FAPERJ, que já tem 300 milhões a pagar, com gestos a pagar prioritários, não são todos não, isso pode se acumular se não conseguir honrar os compromissos desse ano de 2019. Das 33 usinas hidrelétricas do estado, 31 têm dano potencial alto e 2 têm potencial médio. Apenas 9 apresentam baixo risco. A informação foi passada pelo representante da Agência Nacional de Energia, ANEEL, durante reunião da Comissão Especial de Barragens. O dano potencial alto significa que, em caso da barragem se romper, poderá causar mortes e uma vasta destruição ambiental e material. Grandes empreendedores têm planos de emergência, os pequenos não têm. A recomendação da ANEEL é que todos tenham planos emergenciais. É algo que já deveria estar acontecendo. Agora, com essas catástrofes que nós tomamos conhecimentos e fomos acometidos, a população acometida, criou-se até um novo decreto para que esses empreendedores possam estar cumprindo com mais rigor o seu papel. Então a gente precisa estar com um olhar atento para que essa lei seja de fato cumprida e a gente possa ter a efetivação na proteção, que é o que mais pesa para a gente e mais preocupa na criação dessa comissão, é a prevenção dessas catástrofes. É fundamental nós criar mecanismos de acolhida do povo atingido, do povo que vive próximo, que vive acima, que vive dos lados, que vive abaixo dessas obras de barragem, porque elas fazem mal para o povo desde o dia que são anunciadas, quando são construídas e depois na operação, com
eventos de inundação, de entupimentos, de alagamentos. A ANEEL tem apenas 28 fiscais para todo o Brasil, número insuficiente para os trabalhos. Por isso, a recomendação federal é que os municípios e os estados com as defesas civis ajudem nas fiscalizações e elaborem o plano emergencial. As defesas civis dos municípios, elas precisam ser fortalecidas. Aqui foi colocada pelo coronel responsável pela defesa civil a questão da criação de um fundo, exatamente, sem orçamento, como que a defesa civil pode atuar na prevenção. Foi colocada pelo movimento dos atingidos de barragem a questão de instalações de sirenes aleatórias sem uma orientação da população. A Defesa Civil pode estar trabalhando em conjunto com esses gestores, com essas empresas, para dar orientação para a população que mora ao redor dessa barragem. Como o risco para as famílias que vivem perto das barragens é grande, foi criada a Rede Salvar, que é composta por cerca de 28 mil voluntários que ajudam a Defesa Civil em caso de catástrofes. A Rede Salvar é uma rede que ela está pronta para que a Defesa Civil acione no momento de necessidade, quando nós estivermos de desastre. Hoje, essa rede possui jipeiros, escoteiros, a Cruz Vermelha Brasileira, o pessoal do Processo Apel de Caxias, que trabalha ali na área da Reduc. Temos diversas instituições que, além de auxiliar a população, se auxilia. Então, a Cruz Vermelha, por exemplo, treina na área de primeiros socorros os escoteiros, os jipeiros. O Corpo de Bombeiros treina os jipeiros para a utilização de material para resgate. A Assembleia Legislativa entregou 10 carros para o Corpo de Bombeiros do Estado. A solenidade aconteceu no quartel central na quarta-feira. Com a doação dos veículos, o Corpo de Bombeiros poderá utilizar os recursos em outras áreas para melhorar o atendimento à população. Isso vai auxiliar na nossa atividade, não só administrativa principalmente, mas também na atividade operacional, para a nossa corregedoria e para outros setores que precisam de uma operacionalidade, digamos, mais discreta do que chegar com carro de bombeiros. Então isso vai ser muito útil para nós e evita que a gente gaste dinheiro novo com uma coisa que já tinha no Estado, que vai ser muito bem utilizada e muito bem cuidada aqui, pode ter certeza. A doação de veículos da Alerj foi aprovada pela mesa diretora e faz parte de uma política de redução de gastos. Em abril, a Assembleia já tinha cedido 30 veículos para a Polícia Civil. A resolução da mesa determinou que os parlamentares não tenham mais carros disponibilizados pela Alerj. Na verdade, nós estamos fazendo uma parceria com o governo do Estado, o governador Wilson. Nós vamos financiar a contratação de mais de 3.200 policiais, entre policiais civis e militares, no ano 2019 e 2020. Vamos ajudar também um projeto na área da saúde e na educação. E o nosso desejo é ajudar. É uma obrigação nossa. É uma satisfação estar aqui, o Corpo de Bombeiro faz um trabalho belíssimo no estado do Rio de Janeiro, o Coronel Robadei está de parabéns, então a gente podendo contribuir é isso aí. A Assembleia Legislativa tem a missão de fiscalizar, de propor leis, né? E com esse movimento da Assembleia, em nome de todos os parlamentares, nós também estamos fazendo uma obrigação nossa, que é ajudar o Estado nesse momento de crise econômica e financeira. Hospitais devem criar protocolos de atendimento às mulheres vítimas de violência, como realização de exames toxicológicos e ginecológicos. A sugestão é de Elaine Caparrós, que foi espancada por 4 horas dentro de casa e deu depoimento para a CPI do feminicídio. O caso chocou o país. Elaine Caparrós foi brutalmente violentada dentro do próprio apartamento pelo lutador e estudante de direito Vinícius Serra, que está preso preventivamente. Durante o depoimento da paisagista para a CPI, ela disse ter certeza de que foi drogada pelo agressor e não descartou a possibilidade de ter sido violentada sexualmente. Em algum momento eu perdi a minha consciência, né? E eu soube que quando foram limpar o meu apartamento tinha preservativos, mas eu não tenho lembranças. Então eu sei que eu fui drogada, porque eu perderia a memória, né? Então eu acredito que ele tenha me dado aquele boa noite Cinderela, e justamente a boa noite Cinderela porque você dorme, né? Você não se lembra de nada, e é o que aconteceu comigo.
Elaine Caparrós teve insuficiência renal, perfuração na pleura, fratura nos ossos da face e deslocamento de retina por conta das agressões. Foram danos físicos e também psicológicos. A vítima disse que estar viva é um milagre e que pretende ajudar outras mulheres que sofrem este tipo de agressão. Elaine sugeriu à CPI a criação de protocolos a serem seguidos pelos hospitais no atendimento a essas mulheres e defendeu que os agressores devem sofrer penas mais severas, além de pagar por todas as despesas da vítima. Eu entendo que as mulheres que passem por isso, elas poderiam passar por exame ginecológico, exame toxicológico, como a deputada Marta Rocha também citou, que eles paguem, por exemplo, o transporte do bombeiro que foi lá buscar essa vítima para levar, entendeu? O transporte da polícia, que tivessem coisas que dificultassem realmente, né? Para eles terem essa atitude de agressão contra uma mulher. O advogado que presta assistência a Elaine disse que preservar as provas é fundamental e que desde o início do processo não se convenceu com os argumentos da defesa de que Vinícius Serra teria tido um surto psicótico. Alguns problemas, alguns erros, a própria agressividade, o fato em si, uma vez que não existe histórico anterior, foi o primeiro encontro, o fato dele ter trocado o nome na portaria, o que sugere, né? Em tese, a gente entende que houve uma premeditação. Ele já sabia que algo aconteceria. Não sabia o quê? Porque senão ele mentiria o nome. A deputada Marta Rocha, presidente da CPI, disse que os condomínios precisam capacitar os funcionários para atuarem neste tipo de crime. O condomínio não tem a sensibilidade para treinar os seus porteiros para não ter uma atitude preconceituosa. Porque se houvesse a intervenção do porteiro naquele momento, ela talvez não passasse por 4 horas de tortura. Ela disse ainda que a CPI do feminicídio vai se reunir com a Secretaria de Saúde para sugerir a criação de um protocolo específico no atendimento às mulheres vítimas de violência. A comissão, sem dúvida nenhuma, vai poder, inclusive, recomendar e, quem sabe, aí a gente pode até estudar se é da atribuição da lei estadual ou da lei federal, né? Acho que isso precisa de uma análise um pouco mais apurada, mas a possibilidade até de fazer um encontro, estou pensando aqui até em chamar a Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde tem uma subsecretaria de políticas públicas voltadas para essa questão da violência, em particular da violência contra criança, idoso e mulheres, e quem sabe estabelecer um protocolo para atender essa demanda. O documento curricular que define diretrizes para a educação infantil e fundamental do Estado do Rio foi discutido pela Comissão de Educação da Alerj na quarta-feira. O texto foi enviado pela Secretaria de Educação ao Conselho Estadual de Educação no final do ano passado, que agora deve normatizá-lo com sugestões para melhorias na grade curricular. 60 especialistas foram escolhidos para analisar o documento e tiveram uma carta de princípios elaborada pelo Fórum Estadual de Educação do Rio como base, que reafirma princípios democráticos para a educação básica de qualidade, sem discriminação de gênero e orientação sexual, matriz religiosa ou diversidade étnico-racial, origem social e padrão econômico. Para a presidente do Conselho, esse processo de discussão propositiva, que contará ainda com audiências públicas, é um marco para a construção de um processo coletivo comprometido com a elevação da qualidade de ensino. Esse documento da Secretaria de Educação, ele segue toda a linha da Base Nacional Comum Curricular e cabe neste momento também verificar no Estado do Rio de Janeiro se este documento ele é suficiente para atender ao perfil do Estado do Rio de Janeiro, as políticas educacionais do Estado do Rio de Janeiro, ou ele precisa de algumas, de algumas adequações e, mais do que adequações, de algumas inclusões. Mas isso nós vamos saber ao final de todo o processo. O presidente da Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini, disse que o debate de hoje foi importante para entender o cronograma do Estado com relação às questões relacionadas à educação e alinhar esse cronograma ao da Comissão de Educação. Esse encontro hoje com o Conselho Estadual de Educação foi muito importante para que o conjunto da comissão possa estar se apropriando desses temas, desses debates,
para que a gente consiga estabelecer calendários em comum com o Conselho Estadual de Educação e, dessa forma, contribuir para que a educação do Estado do Rio de Janeiro saia mais forte desses processos que estão em curso. No próximo bloco, acesso ao diagnóstico do câncer de mama no Rio de Janeiro é deficiente. O Alerj Revista volta já.